precisando ganhar um jogo fora de casa do Rivadavia, que é o Mirassol da Argentina, né? O Rivadavia é o Mirassol da Argentina, é um time que tá bem hoje, como estava o Mirassol no ano passado, mas é um time pequeno da Argentina, estreante em Libertadores, o Fluminense precisando ganhar esse jogo. Tem nada demais o Rivadavia, quem viu o jogo ontem sabe, o Fluminense poderia ter ganho tranquilamente, não é superior ao Fluminense, o Fluminense precisando ganhar o jogo, faz um primeiro tempo horroroso, em que não chuta nenhuma bola no gol, em que finaliza uma ou duas bolas, as duas para fora, e o Zubeldia volta com a mesma escalação para o segundo tempo. Até aí, rotina, né? Isso já é mais ou menos normal, a gente já se acostumou com isso, padrão. Não é normal, não é aceitável, mas é padrão dele. Ele volta para o segundo tempo com o mesmo time, aí o Fluminense começa com iniciativa a melhorar no jogo e mostrar que poderia ganhar o jogo. E aí passa 1 minuto, 5, 10 minutos, tem um monte de gente não jogando nada, tipo o Castilho tropeçando na bola. O Castilho tropeça na bola, tá? A maior contratação da história do Fluminense é um perna de pau. Né? E eu tô à vontade para falar, porque em algum momento cheguei a achar que era uma boa contratação. Não pelo valor que foi contratado, 70 milhões de reais. Mas cheguei a achar que era uma boa contratação. O cara é oficialmente um bagre. Esse cara que a gente tá vendo aí, o Castilho, é um jogador que tropeça na bola. É o Lelê argentino. É pior do que o Lelê. O Lelê leva mais jeito para jogar futebol do que o Castilho. Dito isso, jogou os 90 minutos, mais os acréscimos. Então o Zubeldia volta pro segundo tempo com o mesmo time, vendo o time melhorar em termos de atitude, em termos coletivos no segundo tempo, ele não troca as peças. E aí eu entro lá no Twitter e boto assim, 10 ou 15 minutos, eu boto assim, o Zubeldia está esperando levar um gol para fazer a mexida. Deu 5 minutos, dito e feito, bingo, tomou o gol. Só que eu estava errado. Ele não esperou mexer no time para tomar depois que tomasse o gol. Ele tomou o gol aos 20 minutos do segundo tempo e só mexeu aos 32 do segundo tempo. E aí ele botou em campo Soteldo, botou John Kennedy, botou Alisson. E o que aconteceu? O Fluminense melhorou muito. Quem poderia imaginar? Quem poderia esperar que ele se botasse jogadores que deveriam ter começado o jogo, ou pelo menos entrado no intervalo? Quem poderia supor que o time melhoraria tanto? Então, resumo da ópera. O Zubeldia foi para um jogo que o Fluminense precisava vencer e não só desprezou os 90 minutos para tentar a vitória, como desprezou 77 minutos para essa tarefa. Ele, aos 32, 33 do segundo tempo, botou em campo o John Kennedy. O que aconteceu? O Fluminense, obviamente, como era de se esperar, simplesmente dominou os 15 minutos finais, né? Fez uma pressão grande, amassou, empurrou para trás o time argentino, já depois de estar perdendo de 1-0, e empatou o jogo e poderia ter vencido. Mas por que não venceu? Porque faltou tempo. Porque o treinador resolveu que em 15 minutos dava para virar o jogo. Adivinha? Não deu. Só deu para empatar. Então o Fluminense tem um técnico, e eu sei que isso é repetitivo dizer, mas é necessário dizer hoje, mais uma vez, de uma forma firme e conclusiva, o Fluminense tem um treinador que não tem leitura de jogo. É um treinador que trabalha muito mal durante os jogos. Ele até tem um trabalho razoável na montagem do time, nos treinamentos durante a semana, consegue em vários jogos, durante o trabalho dele, mostrar um desempenho coletivo bem interessante. O Fluminense jogou bem várias vezes sob o comando do Zubeldia, mas é impossível dissociar isso do trabalho durante os jogos. É um treinador que não mexe no time durante os jogos, que não sabe mexer. A minha conclusão é que ele não sabe mexer durante os jogos. Porque se ele reclamou 3 dias atrás que o calendário está atrapalhando o Fluminense, leia-se, o cansaço, a sequência de jogos está atrapalhando a sequência, o desempenho dos jogadores, como é que ele demora 33 minutos do segundo tempo, ou seja, ele demora 77 minutos no jogo, para mexer no time e dar descanso para quem está cansado no campo e botar jogadores descansados que estão à disposição no banco de reserva? Não tem coerência uma coisa com a outra. Então a minha conclusão é, ele não sabe fazer isso. Ele é um incompetente para mexer durante o jogo. Seja no tempo de jogo que ele vai mexer, seja para escolher as peças que ele vai escolher também. Ele faz muita substituição de 6 por meia dúzia. Não satisfeito com isso, o Zubeldia ontem cortou do banco de reservas 2 jogadores que poderiam ter sido importantes na tarefa de vitória do Fluminense. Júlio Fidelis, lateral direito, que para mim é o melhor lateral que o Fluminense tem, é o melhor lateral. Xerém, jogador jovem, jogador ofensivo, que faz corredor, que é vertical em direção à área, cortou do banco de reserva. Riquelme Felipe, que entrou contra o Santos muito bem e não entrou mais, cortado do banco de reservas. Ambos estavam na Argentina, ambos estavam relacionados e foram tirados do banco. Mas ele manteve o Otávio, ele manteve o Igor Rabelo, os inúteis jogadores que ficaram assistindo o jogo.
Resultado, mais uma vez, ele morreu com uma substituição. Um jogo que o Fluminense precisava vencer, ele só fez 4 mexidas e todas as 4, faltando ali 10, 15 minutos para terminar o jogo. Assim, é insustentável, é indefensável o trabalho do Zubeldia. Sinceramente, o Fluminense empatou, tem chance de classificar, mas eu trocaria de técnico hoje. O Fluminense pode trocar de técnico hoje. Não precisa esperar perder ou ser eliminado para trocar de treinador. O Flamengo meteu 8-0 no Madureira, no Campeonato Carioca, e mudou de técnico 1 hora depois. Ah, mas o Felipe Luiz, poderiam ter sido mais legais com ele, mais educados, concordo com tudo isso. Mas trocou porque achou que era momento de trocar, porque corrigiu uma rota. E 3, 4 dias depois, o Flamengo foi campeão carioca em cima do Fluminense. E depois, em rodadas consecutivas, o Flamengo mostrou que era justificada a troca. Né? Tô só fazendo um paralelo aqui para dizer que o Fluminense não precisa esperar uma eliminação em Copa do Brasil ou Libertadores para trocar de treinador. O que o Zubeldia fez ontem e faz repetidamente, fez na final do Carioca, fez na eliminação pro Vasco na Copa do Brasil, é injustificável. As trocas ou a falta das trocas, a falta de atitude, de visão dele durante os jogos, não dá para defender. Ele já perdeu o Carioca com isso e tá à beira de ser eliminado da Libertadores pelo mesmo motivo. Ah, mas tá no páreo, empatou. Poderia ter vencido. Se ele tivesse ido bem no jogo, o Fluminense teria vencido com alguma tranquilidade a partida. Se ele tivesse ido bem nos outros jogos da Libertadores, o Fluminense já estaria classificado. Não estaria na lanterna do grupo mais fácil da Libertadores em 2026. É uma vergonha chegar para os 2 últimos jogos na lanterna com 2 pontos conquistados. Dito isso, o Fluminense pode classificar? Pode. Mas precisa do que exatamente agora? É simples a conta. Para não depender de nada, o Fluminense precisa vencer do Bolívar 3-0 ou 4-1, 3 gols de diferença nesse próximo jogo, e ganhar o último jogo por um placar simples. Ganhar do Laguaira da Venezuela por qualquer placar. É 3 gols de diferença contra o Bolívar e qualquer placar de vitória sobre o Laguaira. Isso para não depender de nada. Mas pode classificar mesmo que não faça isso. Se ele, o que é inegociável é a vitória sobre o Bolívar, né? Mesmo que seja por 1-0. Isso é inegociável. Se não ganhar do Bolívar, está eliminado matematicamente. Se ganhar do Bolívar por 1-0... É o próximo jogo? É o próximo jogo. Maracanã daqui a 2 semanas. Então tem tempo para arrumar a casa. Por isso E que eu vai jogar em casa. Tô defendendo trocar o treinador, porque tem tempo para arrumar a casa. Semana que vem, no meio de semana, joga com o Operário para decidir vaga na Copa do Brasil. Mas o jogo da Libertadores era daqui a 2 semanas. Então, o que é inegociável é vencer o Bolívar. Eu acho vencer por 3-0 difícil, tá? O Fluminense é um time que não ganhou nenhum jogo esse ano por mais do que 2 gols de diferença e não vence ninguém por 3 gols de diferença desde novembro do ano passado, quando ganhou do São Paulo por 6-0. De lá para cá, nenhuma vitória em 33 jogos, nenhuma por 3 gols de diferença. Se ganhar do Bolívar, ganhar por 1 gol de diferença, vai depender do Bolívar não vencer na última rodada o Rivadavia e o jogo é na Bolívia. Então, nessa hipótese, o Fluminense pode classificar sem ganhar por 3-0. Mas o Bolívar não vai poder vencer esse último jogo contra o Rivadavia, que deve com time reserva, né? Rivadavia é classificadíssimo. Não, é jogo de compadre, né? Rivadavia deve com time reserva, porque ele tá bem no Argentina, nas fases decisivas, ele vai ter que começar a poupar na Libertadores já classificado. Então, assim, não dá pra confiar nesse jogo do Bolívar não ganhar o jogo contra o Rivadavia. O Fluminense vai ter que fazer seu dever de casa, vai ter que ganhar de 3 do Bolívar, aqui no Maracanã, e depois ganhar do Laguaira por qualquer placar. Agora, um fato curioso é o seguinte, o Fluminense tem 2 pontos, o Laguaira tem 3 e o Bolívar tem 5. O Fluminense pode se classificar com 6 pontos. Eu acho que eu nunca vi isso na Libertadores, tá? Já vi com 7, com 8, com 6, eu não me lembro. Se o Rivadavia ganhar seus pode classificar com 6. O que precisaria acontecer? Ele tem que ganhar o jogo do Bolívar. Do Bolívar é inegociável, tá? Ele teria que ganhar um jogo e empatar o outro. Mas o que ele tem que ganhar teria que ser o do Bolívar necessariamente. Ganha de 1-0 do Bolívar e empata com o Laguaira na última rodada. Aí ele fica com 6. Ele faz 5 ganhando o Bolívar e empata com o Laguaira, vai para 6. Como é que ele classificaria nessa hipótese? O Bolívar tem que perder os 2 jogos, já teria perdido do Fluminense, e teria que perder esse último jogo na altitude pro Rivadavia. Ele fica com 5. E o Laguaira não ganha do Rivadavia o jogo que vai ter na Venezuela ainda. Tá? Porque vai ter ainda Laguaira e Rivadavia na Venezuela. Nessa hipótese, ele iria 4 pontos, né? Faria 1 ponto, iria para 4. Fluminense 6, Bolívar 5 e Laguaira 4. Então, até não ganhando os 2 últimos jogos, o Fluminense pode classificar, desde que a vitória seja contra o Bolívar. O Fluminense pode classificar com um inédito 5 pontos. Não. 5? Não. Faz a conta. Não, porque o Bolívar já tem 5. Ué, mas se o Bolívar perde o último jogo... Se ficarem idênticos, o Bolívar ganhou do Fluminense lá na ida e aí no confronto não, direto... mas aí o Fluminense ganha de... Não. Pra fazer 5, o Fluminense não vai ganhar do Bolívar. Ah, você disse ele ganhar do Bolívar e perder do Laguaira? E perder do Laguaira. Mas o Laguaira vai a 6.
Ah, é o Mas aí o Laguaira. Laguaira vai a Laguaira seis. vai- pela- Mas aí o Laguaira já vai a 6, Pablo. Não tem tem como. razão. Não tem como por causa do Laguaira ter 3. A menor pontuação possível é 6 pontos. 6 Seria pontos. absurdo. Eu não sei se já teve isso. eu não 5 lembro. então seria... Já deve ter tido, né? Mas eu não me Deve, lembro. deve. Mas deve ser bem raro. Eu não me lembro, é Deve muito não, raro. É bem raro. Acho que o muito grande raro. problema é porque, assim, além da pontuação, você tem o contexto do jogo, né? O Bolívar vai vir pro Rio de Janeiro com empate sendo um ótimo resultado. Então, assim, a tendência é... Porque uma coisa é você Mais do que construir isso, um 3x0 o Bolívar, casualmente. O A empate obrigação... elimina o Fluminense. Pois é. Matematicamente aconteça o que aconteceu A na briga última fica rodada. Bolívar e Laguaira. O Bolívar elimina o Fluminense se empatar o jogo no Rio. Assim, independentemente de qualquer outra coisa. E dependendo do que acontecer entre Rivadavia e Laguaira, o Bolívar fica praticamente classificado com empate. É. Porque se o Rivadavia vencer, o que a tendência é vencer o Laguaira, o O jogo é Bolívar... na Venezuela, tá? mas talvez seja o jogo pro Rivadavia se garantir como líder. E é bom Né, lembrar pra não só depender de o ninguém. Laguaira ontem empatou com o Bolívar na Venezuela, tava ganhando até os 49 do segundo tempo. É que o Bolívar empatou o jogo no último minuto. Senão, o empate do Fluminense ontem teria sido excelente. Era só ganhar os 2 últimos jogos por qualquer placar. Mas o Bolívar empatou esse jogo ontem aos 49 do segundo tempo. Então, assim, o Laguaira, que é uma porcaria de time, cara, tá conseguindo esses resultados, né? Só um time Tá classificou tirando- com Tá 6 conseguindo pontos. os resultados. Hã? Um time só classificou com 6 pontos. Teve Na um história. lá, né? Colo-Colo 2024. Caraca. Caraca. Imaginei Bom que já ano tinha esse aí, tido, porque você vê que é 2024. possível matematicamente, mas é muito raro, né? Incrível, mas pode acontecer, Boa tá? safra. Boa safra. Boa Pode Mas, acontecer. Agora, será que ganha do Bolívar por 3 gols de diferença no Maracanã? O Fluminense Vai ter precisa que ganhar, fazer gol. Raíssa. Vai ter que ganhar. É difícil. Eu Vai acho, ser um eu acho jogo difícil. tenso, hein? Eu também acho difícil. Eu acho que vai Eu ser